Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Brum, professora de Ciências da Rede Municipal, e hoje eu vim aqui para fazer mais uma aula especial para o sexto ano. E o episódio de hoje é tipos de rochas. Bom, hoje as rochas que a gente vai falar são do tipo magmática, sedimentar e metamórfica. Bom, e o que é rocha? Qual é a definição de rocha? Bom, rocha é um agregado natural de um ou mais minerais e está em constante processo de formação. Bom, e como foram formadas as primeiras rochas? Lá na Terra, quando ela estava se formando e ela ainda era um globo pegando fogo, os minerais eram pastosos, semelhantes ao magma, sabe aquele magma que tem lá embaixo da crosta, que sai lá como forma de lava do vulcão? Então, era o planeta inteiro assim. E aí, conforme ele foi resfriando, a gente teve a solidificação desses minerais e aí formaram as primeiras rochas magmáticas. E quais são os tipos de rochas magmáticas? A gente tem dois tipos, as intrusivas e as extrusivas. E a gente pode chamar também a rocha magmática de rocha ígnea. Um exemplo de rocha intrusiva é o granito, que é esse daqui, e um tipo de rocha extrusiva é o basalto, que é esse daqui. Mas qual que é a diferença de intrusiva para extrusiva? A intrusiva, ela fica aqui embaixo, ó. Ela solidifica bem lentamente porque ela ainda fica abaixo da crosta. E a extrusiva, ela sai por vulcão ou por fissuras e aí ela resfria mais rapidamente porque ela fica em contato com o ar. Aí, depois, pessoal, de muito tempo que a Terra resfriou, os vulcões, eles continuaram emitindo muitos gases e aí formou uma atmosfera. Não é a atmosfera que a gente conhece hoje, é uma atmosfera diferente, nem tinha oxigênio. Mas com essa formação da atmosfera, a gente teve muitas chuvas. E com as chuvas formaram rios, lagos, mares. Não como a gente conhece hoje também, né? Bem mais superficial. Mas o que eles trouxeram? Eles trouxeram um fenômeno chamado de intemperismo. O que é intemperismo? Essa palavra é bem difícil, né? Ela é o desgaste das rochas. E aí a gente teve também a erosão. A erosão é um conjunto de processos. Quais processos? O desgaste das rochas, o transporte desses minerais que foram desgastados e o depósito desses minerais que foram transportados em algum outro lugar. Então, o intemperismo é o desgaste da rocha e a erosão é o desgaste, transporte e depósito desses minerais, tá bom? O intemperismo só acontece em rocha. E aí, conforme foi acontecendo o intemperismo e a erosão, foram formando novos relevos. E aí a gente teve, por exemplo, as rochas sedimentares. Lembra que eu falei que elas eram depositadas? Então, conforme foi depositando, elas foram formando as rochas sedimentares, que é o resultado da erosão dessas rochas primitivas, que foram sendo depositadas em camadas. E aí a gente tem aqui, por exemplo, o arenito e o calcário. Qual que é a característica da rocha sedimentar, pessoal? São os folheiros, tá vendo que tem aqui umas linhas? Essa imagem tá bem legal, que dá para observar que ela tem camadas mesmo. Essa é a principal característica da rocha sedimentar. Aqui tá o exemplo, o arenito e o calcário. E uma característica muito interessante das rochas sedimentares é que elas possibilitam os fósseis. E o que são os fósseis? São quando a gente tem não tem tanta decomposição, por exemplo, de um animal, de uma planta, e a gente consegue achar ele depois inteiro, e a gente consegue estudar inteiro sem a parte orgânica, né, pessoal? Às vezes até a parte orgânica encontra, dependendo se estiver muito bem feito o fóssil. Ou seja, para ter a formação de fóssil, a gente precisa de situações, assim, muito favoráveis mesmo para que forme o fóssil. Então, é bem difícil até, não é tão fácil assim. E ele é legal porque permite reconstituir a história da Terra. Ele também permite estimar a idade relativa das rochas. E aí, quando a gente faz essa estimativa, a gente consegue caracterizar a fauna e a flora do passado, observar a evolução dos seres vivos que a gente teve e, com isso, reconstituir os ambientes do passado, tá, pessoal? E aí, depois, a gente tem as rochas metamórficas, que são o quê?
são quando as rochas magmáticas ou as rochas sedimentares ou até mesmo as próprias rochas metamórficas sofrem alterações devido à alta pressão e temperatura. Então elas se modificam. Lembra de onde vocês já ouviram falar de metamorfose? Lá da borboleta, não é? Quando ela se transforma, a lagarta se transforma em borboleta. Então a gente tem uma metamorfose, a gente tem uma modificação. E é a mesma coisa com as rochas. Então tanto a magmática quanto a sedimentar e a metamórfica podem sofrer de novo alterações e formar uma rocha metamórfica. Um exemplo, a gente tem o mármore e o quartzito, que dá origem ao quartzo. Sabe aquela pedra rosinha linda que a gente conhece? Então, ela é um quartzo, que vem do quartzito. Bom, e onde estão as rochas metamórficas, né? Elas ficam geralmente nessa região aqui, e onde, tá vendo que tem essas camadinhas aqui na imagem? O que acontece? É ali onde sofre muita pressão e altas temperaturas, e aí faz com que elas se modifiquem. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada!